Oi gente, meu nome é Bianca e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma história que está lá em Juízes 13. Esse capítulo conta a história de quando foi revelado aos pais de Sansão que eles teriam esse filho e o que ele seria para Israel, né? E é bem interessante porque eu vou resumir, a gente não vai ter como ler aqui, mas Israel volta a fazer o que é mal aos olhos do Senhor e o Senhor providencia para si mesmo um juiz naquele momento. E aí o anjo do Senhor aparece e fala com a mãe de Sansão que ela teria um filho e dá para ela todas as orientações que ela precisaria para criar aquele filho, para ele cumprir o propósito que ele tinha. E a gente sabe que no Velho Testamento, algumas vezes quando se fala o anjo do Senhor, na verdade é a própria pessoa de Jesus, que é o que acontece nesse capítulo, e a gente vai falar um pouquinho sobre a manifestação dele nesse momento. E aí, quando a mãe de Sansão volta contando, olha, um anjo do Senhor apareceu pra mim, disse que a gente vai ter um filho, que a gente precisa criar ele assim, assado, o pai de Sansão ora ao Senhor e fala, Deus, eu gostaria muito que esse anjo volte pra falar comigo e dê mais instruções pra gente. E aí fala no versículo 9 que Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo do Senhor apareceu outra vez. E é bem interessante que quando ele pergunta, quando as suas palavras se cumprirem, como nós devemos criar o menino, qual será o trabalho dele, o anjo responde, no versículo 13, sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei, e repete as instruções. E aí eu pensei, e voltou por quê, gente? Mas é bem interessante porque a conversa segue, Manoá primeiro convida ele para almoçar, ele fala que não pode ficar, e ele fala, tudo bem, então me diz o seu nome. E é essa pergunta que eu quero que fique muito forte pra você que tá assistindo esse vídeo hoje, que Tony gosta de falar, que é a pergunta mais importante de todas. Quem é Jesus, né? E ele pergunta literalmente isso, qual o seu nome? E o anjo do Senhor, Jesus, responde, por que você quer saber o meu nome? Ele é realmente inefável e maravilhoso. E aí, Manoá simplesmente toma aquele cabrito que ele tinha chamado ele antes pra almoçar e oferece como sacrifício ao Senhor. E enquanto ele está fazendo isso, a Bíblia fala que o Senhor fez algo extraordinário. E quando as chamas do altar subiram aos céus, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a ele e a sua esposa, mas Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse, com certeza nós vamos morrer, porque vimos a Deus. Então, diante dessa pergunta que ele faz, qual é o seu nome? Quem é o Senhor? A resposta de Deus é se revelar para ele, é se mostrar para ele. E aí é tão maravilhoso, tão santo, que ele diz, a gente vai morrer, porque a gente não é digno disso. E às vezes a gente, que está numa caminhada com o Senhor, pergunta para Jesus quem é ele, quando a gente finalmente vê quem é Jesus, a gente pensa, eu não sou digno dessa graça. Eu não posso, eu vou morrer agora. Olha para Deus, olha para mim. Deus é santo, eu sou pecador. Mas a resposta da esposa dele pra ele é exatamente aquilo que a gente tem que ter em mente. Todas as vezes que a gente pecar, que a gente vacilar, que a gente não conseguir, no versículo 23 fala assim, sua esposa porém disse, se o Senhor quisesse nos matar, ele não teria aceitado a nossa oferta, não teria aceitado o nosso sacrifício, não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. O sacrifício já foi feito, já foi aceito. O próprio Jesus morreu por nós e se entregou por nós. Tudo que a gente precisa agora fazer é lembrar disso. De que o sacrifício foi aceito, de que a gente precisa estar diante da cruz, tomar a nossa cruz todos os dias, viver de acordo com a revelação que a gente recebeu. Porque o Senhor se revelou a nós. Nós entendemos que Jesus é Deus, que nós precisamos viver como Ele, que Ele, o Espírito Santo dele, nos capacita a viver como Ele. E agora nós vamos seguir juntos com essa graça, com essa capacitação que vem do Senhor para fazer a vontade dele e trazer o reino de Deus para a terra e estar com ele um dia por toda a eternidade. Não se esqueçam disso. Também não se esqueçam que nós somos diversos e somos um.